Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu Consicast. E no episódio de hoje, nós vamos celebrar uma das relações mais transformadoras da nossa vida, que é a paternidade. Ser pai é descobrir todos os dias que liderar também é cuidar, é orientar, é ouvir, é ter paciência e é dar exemplo. E embora o ambiente familiar e profissional sejam diferentes, os aprendizados de um acabam fortalecendo o de outro. Em homenagem ao Dia dos Pais, nós convidamos aqui 2 colaboradores que, além de exercerem funções de liderança aqui na casa, aqui na Consilig, vivem diariamente esse desafio e o privilégio, por que não, de educar os filhos pequenos. A gente vai conversar sobre como toda essa experiência da paternidade influencia na hora de liderar pessoas no ambiente corporativo, de tomar decisões, de lidar com os desafios e também construir relações mais humanas no ambiente de trabalho. E mais do que falar sobre carreira ou sobre família, esse episódio é um reconhecimento a todos os pais, não só aqui da Consilig, mas todos vocês que nos assistem nesse momento e que conciliam as responsabilidades do mundo corporativo com os sonhos, com os afetos e mostrando que sim, é possível crescer profissionalmente e sem perder de vista aquilo que realmente importa. E nesta edição do Consicast, a gente recebe o Marcos Fernandes, ou Marco Fernandes, ele que é superintendente de TI Infra aqui da Consilig, e também o Raul Pimentel, que é gerente de operações. Marco, Raul, obrigado por participar conosco aqui desse episódio do Consicast. Nós que agradecemos. É uma honra realmente poder representar talvez o papel mais importante das nossas vidas, que é a paternidade. Então, agradeço a oportunidade, espero poder transmitir um pouquinho do quão importante é para mim, para minha família, esse papel tão de grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, muito prazerosa. E eu quero agora que vocês se apresentem como pais, tá? Vamos lá, quem são seus filhos? A maior transformação que a paternidade trouxe para a vida de vocês. Quem começa? Raul, vamos lá. Bom, eu sou Raul Pimentel, sou pai do Raul Filho, que tem 9 anos, e do Davi, que tem 4 anos. São 2 meninos espetaculares. Quem fala são os outros, porque eu sou suspeito a dizer, mas graças a Deus tenho vivenciado a paternidade desde que eu me conheço por gente, porque eu sempre gostei de liderar, sempre gostei de criança, mas quando nasceu o meu, foi diferente. Foi diferente porque eu até brinco que o termo mãe coruja a gente só entende a hora que o filho nasce. Porque sempre tinha aqueles meninos bonitinhos, aquelas menininhas, bebezinhas lindas. Mas a hora que nasceu o meu, ele era o mais lindo de todos. Aí é diferente. Não tinha concorrência. Eu falei, agora eu entendo o que é mãe coruja, porque também tem o pai coruja, viu? E aí, Marcão? Eu sou o Marco Fernandes, sou pai da Lívia. E a partir do momento do nascimento dela, eu deixei de ser o Marco Fernandes para passar a ser o pai da Lívia. Então a gente muda a nossa vida e é uma honra, graças a Deus, a gente tem essa dádiva que Deus nos permite ser pai. Então, a minha filha vai fazer 18 anos, é uma outra fase, não dos que o Raul disse, mas... Passou, né, Marco? Mas a gente realmente acha o joelhinho mais bonito da maternidade, né? A hora que aparece ali. E é assim, é uma fase que nunca passa. Afinal de contas, quando nós estivermos com 80, 90, se assim Deus permitir, vão continuar sendo nossas criancinhas. É isso. Os nossos pais dizem o mesmo, né? Sim. Continuamos sempre as crianças dos nossos pais, né? Isso que é interessante. Um pai nunca deixa de ser um pai independente da idade e da distância, né? É esse laço que nos une.
E para vocês, existe alguma característica que vocês desenvolveram, né, como pais, e que hoje faz uma diferença da forma como vocês lideram aqui os seus colaboradores? O que vocês podem resgatar da casa de vocês que vocês trazem para o trabalho? Eu procuro sempre usar uma metodologia que eu sempre usei com a minha filha, com meus liderados também, que é o exemplo. As crianças, elas aprendem muito pelo exemplo dos pais. A mãe, a criança está sempre próxima, puxando a barra da saia da mãe, que até é um jargão, né? Mas o pai, para a criança, é sempre aquele porto seguro. Então, no meu caso, tenho uma filha, a menina, ela sempre busca o pai como o porto seguro dela. Então, eu busco que meus liderados tenham confiança no que eu estou falando e que eu sempre dê um exemplo de como agir, seja profissionalmente, mas também a gente acaba se envolvendo muito com os nossos liderados e eles acabam sendo um pouco filhos nossos, né? Então a gente acaba se envolvendo muito na vida pessoal deles também e dando conselhos. E para a gente dar um conselho, a gente tem que conviver com isso em algum outro lugar, como na nossa vida. Né? É assim, Raul, existe esse laço de afeto que vai além de uma liderança e o seu liderado? Não tenha dúvida. Porque como a convivência é constante, principalmente eu como gerente de operações, todos os dias eu vou em cada PA, dou bom dia, aperto a mão, busco água para eles vêm falar as novidades da vida pessoal, dos filhos. Graças a Deus, quando a gente tem bons resultados e tem sido recorrente, a gente faz um churrasco junto com os familiares, passa a conhecer os filhos e esse envolvimento naturalmente começa a transcender a relação profissional. A gente começa a ter oportunidades para aconselhar, para receber feedbacks, às vezes que a gente não espera. E isso, com certeza, como o Marco falou, tem a ver com a relação líder-liderado. Em casa, a gente é gestor pelo exemplo, é líder pelo exemplo. E, ao mesmo tempo, a gente começa a explicar pelo óbvio, porque criança pequenininha, tudo ela pergunta, tudo ela fala, mas por quê, por quê, por quê? Aí eu aprendo que o óbvio precisa ser dito. E o mais importante, a escuta ativa. Tá atento ao que a criança está falando, que por vezes não é com a voz. Às vezes é porque Davi, por exemplo, ele é obstinado. Então ele é muito proativo, hiperativo. Se ele tá moadinho, eu já percebo que ele está falando, papai, não estou bem. E é onde eu preciso trazer algumas perguntas. A mamãe é mais especialista ainda para entender o que está doendo, o que ele está sentindo e assim tomar algumas providências. E na operação não é diferente. Seja conselhos de mulheres mais experientes, que já têm filhos grandes, falando como que é essa fase, mas também aqueles que estão constituindo família, não chega bem porque teve problema conjugal, porque o filho não está bem, e a nossa gestão, pelo exemplo, e principalmente a liderança humanizada, dá oportunidade para que um pouco do que eu já aprendi na paternidade possa ser referência para essa galera que está chegando. Aqui eu vejo dois cenários, a firmeza e o acolhimento, né? Na vida pessoal, dentro de casa e também na liderança dos seus colaboradores. Como é que vocês equilibram tudo isso, né? Equilibrar a firmeza e o acolhimento nesses dois papéis. Eu acho que é sempre um desafio que todo mundo tem, né? E como a gente acaba dizendo, a gente acaba tendo duas famílias. Uma família em casa, que às vezes a gente convive até um pouco mais com os nossos liderados do que com os nossos filhos, né? E é uma constante que vive se alternando. Então, às vezes, você precisa realmente ser duro, como você precisa ser duro com seus filhos. E você precisa advertir. É uma coisa que é um trabalho árduo. É difícil você advertir alguém, porque você sempre tem que se colocar no lugar dessa pessoa. Então, a empatia ela tem que ser muito tratada. Então, você tem que pensar sempre no lado da pessoa que você está advertindo, como você pensa dos seus filhos. Dói no coração quando a gente tem que advertir um filho? Dói. Mas com um liderado é pior ainda. Por quê? Porque você está tratando de uma vida que você não começou com ela, você não
não curtiu toda essa parte. Não formou, né? Não formou, e o vínculo é diferente. O vínculo do seu filho é diferente com o vínculo de um funcionário. Então, você tem que buscar sempre, é uma linha muito tênue que você tem que ter, você tem que se colocar no lugar da pessoa, porque às vezes a pessoa também pode não estar bem. E aquela advertência pode até piorar. Então, você tem que sempre se colocar no lugar do seu liderado e sempre buscar entender. Então, assim, nos meus liderados, eu sempre busquei entender os mínimos detalhes, como o Raul falou. Tem hora que o funcionário chega e ele não está bem naquele dia. E por que não você perguntar o que está acontecendo? Você está com algum problema? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Mesmo que seja um ambiente fora do profissional. Então, muitas vezes você tem que saber se colocar de uma forma que a pessoa seja divertida, porém que você não seja considerado como uma pessoa ríspida demais, como uma pessoa... Então, você tem que mudar muito e pensar muito o que você vai falar. Antes tem que estar preparado para isso. Mesmo porque é um papel fundamental da liderança, né? É um aprendizado constante. É isso mesmo, Raul. Existe essa ponderância também de tratar um ambiente. Você tem 2 filhos pequenos, né? E você precisa usar muito a psicologia infantil nesse momento. E ao mesmo tempo aqui, você tem liderados que você tem que olhar olho no olho, ser enérgico muitas vezes e dar um conselho certeiro, né? Dá para você ter esse parâmetro de como você lida na sua casa e, ao mesmo tempo, qual é o nível que você tem que trazer aqui para dentro da empresa? Dá sim, porque, como o Marco falou sobre advertir, antes de advertir, a gente tem que fazer esse acolhimento. Tem que conhecer. Quando a sua equipe conhece você, ele entende que o que você está fazendo tem um propósito. Não é pessoal, não é contra, é a favor. Então, orientar o papel do líder, é o papel do pai. O pai que não orienta, ele está negando o papel dele na casa dele. Tem coisa que eu falo sempre para os meninos em casa. Eu falo, filhão, não importa o que você faça de bom, o papai não vai te amar mais. E não importa o que você faça de ruim, o papai não vai te amar menos. O papai te ama e está aqui para te ouvir, está aqui para te ajudar e te orientar. E eu não vou me preocupar se porque eu vou te deixar de castigo ou você vai me deixar de amar. Porque criança tem dessa, não te amo mais. Então não quero mais. Não tem problema. É o seu sentimento, mas eu continuo te amando e vou fazer meu papel como o homem da casa, como pai. Na liderança é a mesma coisa. É uma relação de amor e ódio. O liderado, ele celebra as vitórias junto, faz o churrasco junto, tá pulando, vibrando. O dia que ele recebe um feedback construtivo e ele não está, talvez, concordando, porque é natural que às vezes as pessoas têm outros pontos de vista, que ele fique bicudo. Sim. Isso não vai mudar a forma que eu olho para minha equipe. O amor que eu tenho pelo que eu faço, o amor que eu tenho pela vida de cada um deles. E naturalmente passa o tempo. Não, Raul, você tinha razão, tá certo o que você falou, foi bom mesmo, eu não estava entendendo, e vida que segue. E se eu tiver errado, tudo bem, não entendi o seu ponto de vista, agora você falando dessa maneira, vamos voltar 2 casinhas e seguir em frente. Porque é caminhar junto. Eu costumo usar muito a palavra de Deus como parâmetro para a educação dos meus filhos, para a minha moral e conduta. E a palavra de Deus fala, ensine a criança no caminho em que deve seguir e dela não se desviará. Dele não se desviará. Então não é ensina o caminho, segue aquele caminho. Vem cá, vamos caminhar juntos e no caminho você vai aprendendo com o pai. Liderança não é diferente. E filho é esponja, né? Absorve tudo. Sim. Impressionante. São especialistas em leitura verbal e não verbal. Tudo eles percebem. Verdade, né, Marco? A observação deles, eu acho que, assim, eles têm hiperfoco nisso enquanto são crianças, né? E a formação, o Raul está passando por isso em 2 etapas, né? A informação e a formação do caráter de uma pessoa, ela vai até os 7 anos, é o primeiro setênio que a pessoa tem. Então, assim, é nessa hora que o pai precisa estar sempre junto, o pai precisa estar sempre ali, você vai cair, eu vou estar aqui para te levantar. Mas faz parte da vida você cair.
Porque aí você vai aprender que caindo, você aprendeu alguma coisa daquilo ali para não cair mais. Então, é a segurança que a gente tem que passar, e com os nossos liderados é a mesma coisa. Você tem que passar uma segurança que eles também estão para errar, e a gente depende deles. O líder depende dos seus liderados para conseguir entregar o seu trabalho. E o filho depende do pai para conseguir tudo que ele almeja na vida. E o pai tem que estar ali para isso. E o choque de gerações? Marco, Raul, como é que vocês lidam com isso? O Marco tem um exemplo, que tem uma filha de 18 anos, o Raul já tem os filhos pequenos, são gerações diferentes e linguagens diferentes, um aconselhamento diferente, tanto para o Marco, que já tem uma filha de 18, o Raul, filho, tem 9 anos e o Davi tem 4 anos. O Davi, 4 anos. Então, são duas metodologias totalmente próximas, mas diferentes, né? E como lidar com esse choque de gerações aqui dentro, onde você precisa recepcionar uma pessoa que poderia ser seu filho, sua filha, né? E ter um trabalho de trazer o pertencimento e trazer a responsabilidade também, de ser um paizão e ao mesmo tempo ser um gestor, ser uma liderança. Eu percebo que muitos dos jovens que chegam aqui sentem uma ausência paterna, principalmente. Uhum. E isso é a média hoje da nossa sociedade. A maioria dos jovens, eles não têm um pai presente por N fatores, né? A sua batalha profissional ou por questões conjugais, divórcio, o que quer que seja. E eles chegam lá, assim como eu falo que os meninos pedem limite, eu vejo que alguns jovens chegam lá pedindo essa referência, pedindo esse limite. Até porque muitos estão no primeiro emprego, a gente ama isso, porque nos dá a oportunidade de uma formação profissional desse jovem aqui na carreira da Consilig, mas em contrapartida também ser essa referência para eles. Ser uma referência de conduta, de mentalidade. Cara, tem a mentalidade de campeão. Foi-se o tempo que você tinha que arrumar desculpa para não ir para a escola, para chegar atrasado. Aqui, quando você chega no horário, quando você cumpre as suas metas, você vai crescer naturalmente. E se faltava alguém que te reconhecia, eu tô aqui para isso. Todo resultado positivo vai ter o reconhecimento de N maneiras, porque a empresa tem essa política. E ao mesmo tempo, quando você se desviar, rapidamente eu tô aqui para puxar de volta. Então conta comigo. E gera essa cumplicidade que aí a gente tem história, viu? Tem muita coisa bacana que acontece. Há um tempo atrás, um operador que trabalhava comigo, ele era tava meio amuado, eu comecei a pegar ele para criar mesmo, peguei no pé dele. Passou um tempo, ele me levou até o estacionamento da empresa, falou, tá vendo aquele carro ali, Raul? Falei, tô. Falou, cara, é meu. Ele tem uns 19 anos. Cara, obrigado. Eu falei, não, mas quem vai pagar o carnê é você. Ele falou, mas eu só conquistei porque você pegou no meu pé, você acreditou em mim. Então isso mexe comigo, porque antes de ser pai, eu já tive o privilégio de ver frutos que foram sementes que eu fui semeando lá atrás na vida de jovens, e isso gerando frutos. Eu tenho certeza que muitos mais. E nos meus filhos também. Então, para nós aqui como pais, realmente ser o protetor, ser o provedor, ser uma referência é um privilégio. Porque a mãe, principalmente para criança pequena, a mãe é a extensão do corpo dele, tá ali no colo, tá sendo amamentada. É o pai que é a referência, o que é ser humano. Então, pensar em como agir é muito importante na paternidade e mexeu muito comigo. Porque eu vi que algumas coisas que eu fazia não me permitiria mais para que eu não replicasse na vida dos filhos. E a minha relação com as gestantes da equipe mudou depois da paternidade, porque eu entendi o que uma gestante sente na pele com a minha esposa. Então, ir muito ao banheiro, sentir sono, sabe? Instabilidade hormonal gera uma alteração irritabilidade, alteração das emoções. Então, hoje a minha liderança cresceu demais graças à experiência familiar. É isso, Marco. Você, quando não tinha a sua filha, era um outro tipo de decisão, um outro tipo de apontamento. Essa questão da paternidade te dá essa ligação que o Raul falou mesmo, de olhar um pouco mais ao redor de toda uma situação e tentar encarar de uma forma um pouco mais com parcimônia, com mais paciência. Sim, a gente tem muito... aprende muito com os nossos filhos, a gente aprende todos os dias. Minha filha, ela tá numa fase que, às vezes, eu chego em casa, eu nem a vejo. Tá estudando, tá no quarto, e se eu não for lá,
Ela não vai levantar. Aí até eu brinco com a minha esposa, né? Nossa, que saudade da época que eu entrava, abria a porta, já vinha papai, papai, papai. Agarrava a perna. Agarrava a perna da gente, queria. Então, assim, são fases que o Raul vai passar por isso na adolescência, que a criança precisa, ela fica mais intimista, ela precisa também desse tempo. E a gente tem que saber dar esse espaço. Como nessas gerações novas, eu que sou de uma geração 50 a mais, Não parece, não parece, não parece. mas eu andei um pouquinho de pneu murcho. Mas o que a gente fala assim, né? A nossa educação foi mais ríspida, porque naquela época os pais saíam de casa, por exemplo, meu pai saía de casa na segunda-feira cedo e voltava sexta-feira à noite. Ele trabalhava de vendedor externo, então ele viajava muito. E a minha figura paterna, um pouco, acabou sendo o meu avô, que assim, é uma pessoa excepcional. Sempre foi aquele vô que mantinha a família. É um pai com açúcar, É um né? pai com açúcar. Ele era meio ríspido também com a gente, mas na hora que precisava. Mas assim, se você precisasse dele para construir um fósforo ou um foguete, ele estava ali do seu lado. E ele me trouxe uma das características que eu espero conseguir passar para minha filha, que é do intuito de família. A família é uma coisa que a gente precisa ter muito consolidada. Tem que preservar. E aqui na empresa a gente tem que ter uma família. A nossa equipe tem que ser a nossa família, porque nós estamos ali também para aprender e para ensinar. E não por isso a gente pode esquecer nossas metas, nossas atividades. A gente tem que ter o compromisso de que no ambiente e no horário que eu estou ali, eu tenho que estar para a família e focado para a empresa. Quando eu estou com a minha filha, eu estou focado nela. E quando eu estou aqui na empresa, eu estou focado na empresa. A gente tem que saber dividir isso. Isso é uma coisa que é muito difícil. No começo, antes, quando a minha filha nasceu, ela nasceu prematura, então nós tivemos cuidados diferentes que ela inspirava, que normalmente os pais não passam por isso. E isso aí ela traz uma paternidade um pouco mais protetora, então a gente acaba protegendo mais o filho. Vai ser sempre a minha filhinha que precisa de mim. E hoje a minha filha, ela é totalmente independente, eu não preciso falar para ela o que ela precisa fazer. Eu não preciso falar para ela estudar. Eu nunca precisei, graças a Deus. Foi uma base que nós demos para ela, que ela tem essa responsabilidade. E para os nossos liderados, como a gente trata muitas gerações, eu que sou da geração Z, para mim é muito diferente o comportamento. Principalmente em TI. Porque eu tenho muito... Nós somos da geração Winchester. Geração Winchester. Bem por aí. Eles já são do HD, do cartão SD, do HD externo. Isso aí. É isso aí. O processamento é muito mais rápido. Então, o que acontece? A gente pega pessoas, principalmente na TI, eu pego muita pessoa que vem da operação, e eu gosto muito disso, de pegar pessoas que vão trabalhar ali, que têm vontade. Sim. Aí, então, nas entrevistas, eu sempre vejo. Eu busco mais a pessoa que vira para mim e fala assim, não, meu sonho é trabalhar com TI. Eu quero trabalhar com isso. Então, eu pergunto, mas que área de TI que você gosta? Eu gosto de montar computador. Legal. E alguns falam, não, eu quero desenvolver, eu quero fazer jogo, eu quero fazer programa. Aí eu já sei que não é tanto para minha área, mas é para a área de desenvolvimento. Então, eu busco aquela pessoa que eu vejo brilho nos olhos, falar, eu quero aprender isso. E a mesma coisa com todos os liderados. Aquilo que ele vai fazer, e você vê que brilha no olho dele, é ali que você tem que focar. Você tem que aproveitar o ponto bom de cada um. E aí você consegue desenvolver todos os atendimentos que você precisa. E são muitos, né, Raul? São muitos. Você sabe que, numas conversas, eu acho que eu tô tendo essa conversa nesse momento, tem um filho de 13 anos, o Antônio, e eu converso com a minha esposa, e eu acho que o Marco já passou por essa conversa, e o Raul vai passar por essa conversa, que é a sensação de um dia termos a sensação do ninho vazio. Isso né? aí. Meu filho tem 13 anos, eu já falei até para minha esposa, e falei assim, Juliana, você sabe, né, que nós temos aí mais uns 5, 6 anos no máximo de convivência com o nosso filho. Depois o mundo leva, né?
E vem essa questão, que com os seus filhos, Raul, de repente é um sopro. Seus filhos vão ter ali 17, 18 anos, como tem o filho do Marco, a filha do Marco, né? E já essa conversa também de que o mundo ganhou uma filha e que provavelmente essa filha pode voar e a gente nunca mais ter aquele apego de todos os dias. Já passaram na cabeça de vocês? Isso está passando na minha vida agora, assim, está sendo difícil eu digerir toda essa informação de que um dia o meu filhinho querido ali, que eu vou jogar bola e que vou brincar e que não tá mais comigo e vai ganhar o mundo. Isso aí é uma coisa que eu vivo todos os dias. Porque a minha filha, ela tá na contagem regressiva, Marco. Ela já tá no último ano, penúltimo ano aí, o ano de estudo, está fazendo os planos dela. Ela quer fazer uma faculdade que é muito concorrida, ela não quer fazer em Bauru. Então, eu já sei que ela vai sair. Então, assim, a gente começa a falar assim, mas peraí, ela vai morar sozinha? Será que ela está preparada para isso? Será que ela sabe se virar sozinha? Ela vai saber cozinhar? Não sei o que. Aí você começa a falar assim, peraí, eu tenho que começar a ensinar. Assim, não, a gente vai junto. Não, já pensei isso também. Para onde ela for, eu vou. Não sei, eu acho que assim, a gente tem que deixar voar. Eu mesmo morei fora há muito tempo e a gente aprende muito com isso. A convivência com outras pessoas fora do seu âmbito familiar é necessária para você aprender que você não é o centro do mundo, que o nosso filho é o centro do nosso mundo. Então eu penso muito nisso e agora minha filha está passando por uma fase que para mim está sendo muito difícil, porque eu era assim, não, minha filha não vai namorar. Minha filha não vai ter namorado, ela vai namorar com Jesus e só, né? E a gente fica com isso. E agora minha filha começou a namorar, veio pra mim, aí eu falei, não, mas ele tem que pedir o namoro, não sei o quê, aí ele veio. Mostrou que tem coragem, né? Já, eles convivem desde o maternal, graças a Deus são amigos há muito tempo. Tempo. E assim, eu tinha essa mentalidade de que eu ia perder a minha filha, mas nada, a gente tem que pensar que a gente vai ganhar mais um. Sim. Então a minha família vai aumentar. Em vez de ser só eu, minha esposa e minha filha, vai ser eu, minha esposa e minha filha e o namorado da minha filha, que vai ser mais um filho. Eu tenho que trazer ele para dentro do meu ninho. E um dia você ser o avô com açúcar. Avô com açúcar. Isso aí a gente acaba sendo, né? Porque a partir do momento que você vira avô, as responsabilidades de pai é o pai que tem que fazer. O avô, ele tem que mimar. É isso aí. O avô serve para isso. É para mimar. E para ensinar para a criança que o amor, às vezes, pode ser até maior do que o do pai. Maior do que o pai. É isso? Você já passou pelo menos por um pensamento sobre isso, Raul? Ou ainda não? Não é um assunto para ser debatido agora? Não, hoje no café da manhã. Olha que coincidência. Falei para a Aline, para minha esposa, tem como falar de paternidade sem maternidade. Sim. Ela é realmente muito responsável para o meu desenvolvimento como pai. E aí o Davizinho, que é o menor, às vezes ele dá papai, mas eu tô com medo, pai, vem pra cá. Falando, rapaz, você é forte e corajoso, fica firme aí. Não, papai, vem pra cá, na hora de dormir. Eu falei, mas tem o Tato, o Raulzinho tá aí pra te ajudar. Pai, mas depois você vem? Ele é inteligente, ele sabe que eu não minto. Ah, tá bom, filho, depois eu vou. Eu tô lá, já nos preparativos pra dormir. Eu falo, tem que ir lá. Só que nisso, eu não vou lá pra fazer ele dormir. Eu vou lá pra ele me fazer dormir, porque eu capoto. Durmo lá e aí depois eu acordo de madrugada pra ir pra minha cama. E eu falando isso com a Aline, ela falou, amor, passa muito rápido. Passa, voa. A infância é um terreno que ele vai visitar a vida toda. Então invista. Você é um pai presente. Isso daí é só mais um capítulo que você vai falar, não me arrependo. E é isso, eu prezo muito pelo tempo de qualidade com os meninos, jogo bola com eles todo final de semana, todo dia tem rolê, busco os meninos na escola todo dia pra gente ter um papo. A gente até fala, rolê dos meninos. Deixa a mamãe em casa e a gente vai ter o nosso rolê. Porque eu sei que essas experiências, elas vão ser boas pra eles e pra mim. Na hora que eu olhar lá na frente e falar, missão cumprida. Eu tenho certeza que hoje eles já me dão muito orgulho, lá na frente eles vão me dar mais orgulho ainda e quem sabe, algumas pessoas vão olhar pra ele e falar, cara, você parece muito com seu pai. E que isso seja características positivas.
É para isso que eu trabalho. O que o Raul falou é uma coisa que, assim, né? Eu sou muito grato à minha esposa também pelo fato de nós não somos pais sem ter as nossas esposas. Exato. E hoje em dia, o conceito família é uma coisa que em muitos lares está deixando de existir, né? Então é muito bom isso aí que o Raul falou. É conviver com o filho, ter o momento do seu filho. Saber aproveitar as várias fases. Você da tem que vida, aproveitar exato. cada minuto, porque passa muito rápido mesmo. A minha filha hoje já é uma mulher, É. tá? Vai fazer 18 anos, vai ter a sua independência. E a gente tem que aproveitar mesmo cada momento. Quando ela for morar fora, vai dar saudade? Vai dar saudade, mas quando ela voltar, a gente já fica imaginando como vai ser matar essa saudade. Então, cada fase a gente tem que viver e viva ela sempre, né? E é isso, gente. O Dia dos Pais está aí para a gente fazer essa reflexão, de trazer um pouco do ambiente familiar para o nosso trabalho, a questão da humanização, do pertencimento, do carinho, tudo pode ser colocado também na hora de trazer e ter que tomar uma decisão. Isso é muito importante. A gente queria trazer um pouquinho do lado paterno dos nossos colaboradores, dos nossos queridos aqui colegas de trabalho, e também fazer essa alusão, né? E fazer essa ponte com o ambiente corporativo, porque sim, dá para ser líderes mais humanos, líderes mais afetuosos, e esse é o papel que todos os pais aqui da Consilig e a gente observa no trato diário com os nossos colaboradores, esse carinho, esse respeito, né? E essa humanidade que vocês aplicam sempre no dia a dia de vocês. É Isso uma metodologia muito... da Consilig, né? A cultura. É, cultura exatamente. É a cultura que a empresa emprega, por ser uma empresa também familiar, de ter essa questão da família sempre em primeiro plano, né? Sim. Conversei aqui com o Marco Fernandes, ele que é superintendente de TI e Infra, e também o Raul Pimentel, que é gerente de operações. É claro que o YouTube guarda isso para a posteridade. Esse episódio, vai ter gente que vai assistir isso há 30, 40 anos. Por que não os filhos de vocês? Claro. Então é um momento de emoção. Eu quero emoção aqui, hein, gente? Não é difícil. Olhando para a nossa câmera aqui, do nosso Consicast. Vamos começar, Raul, falando um pouquinho para os seus filhos e deixando um recado, não só para os seus filhos, mas também para uma geração que um momento vai encontrar esse episódio, colocando lá a palavra-chave, né? Dia dos Pais, ambiente corporativo, Bacana. e encontra esse bate-papo. Então vamos deixar reservado isso aqui para um futuro, uma mensagem para os seus filhos e para todos os pais que estão nos assistindo também. Por favor, fique à vontade. Essa câmera aqui? Isso aí. Raul, Davi, papai ama muito vocês, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu quero que vocês sejam felizes, livres, respeitem as ideias, os valores, os princípios que o papai passou para você, que a mamãe passou para você. E se em algum momento faltar referência do papai para a vida de vocês, não se esqueçam que tem um Pai Celestial que criou vocês, que deu a vida a vocês e que protege vocês todos os dias. E o papai vai estar sempre aqui para o que vocês precisarem. Papai ama muito vocês. Beijão. Eu queria deixar para minha filha, Lívia, os ensinamentos que a gente passa, que a vida é sempre bate na gente muito mais forte do que qualquer outra situação. E eu queria deixar para ela de que eu não importo com o que ela escolha para ela, com as decisões que ela tome, sejam boas, sejam más, eu estarei sempre do seu lado para te ajudar, te acompanhar e te orientar ou ser orientado por você. Tenho muito orgulho da mulher que você está se tornando e pode contar sempre com o papai e com a mamãe para tudo que você precisar. A vida nos deu esse presente que é ser pai de você e a gente quer que você conte com essa dádiva que é ter os dois pais junto. E para os pais, que era o exemplo que o Bizarros pediu,
Para os pais que estão começando nessa jornada ou que já estão nessa jornada há muito tempo, sejam mais próximos dos seus filhos, dividam um pouco mais o tempo. A vida da gente é muito corrida, mas a gente tem que ter sempre um espaço no nosso coração e no nosso tempo para os nossos filhos, porque, infelizmente, tempo não aceita desaforo. Então, seja feliz, filho. Quero aproveitar também, Antônio. Papai te ama, viu? E deseja que há de melhor na sua vida daqui para frente, em todas as suas decisões. É isso, gente. Um especial do Consecast Dia dos Pais, trazendo aqui o Marco, o Raul, para falar um pouco e expor o sentimento, que é o sentimento mais genuíno e mais lindo que a paternidade nos traz. E, claro, como essa sensibilidade afeta também os nossos liderados e os nossos amigos aqui dentro do ambiente da Consilic. Marco, Raul, foi um prazer tê-los aqui e que esse sentimento paterno possa resplandecer em todas as suas operações, os seus liderados, e que o exemplo que vocês trouxeram agora aqui possa servir de exemplo para muita gente que nos assiste. Muito obrigado aí A gente pelo agradece. convite. Uma honra agradecer ao Marco também, poder compartilhar da experiência dele. Para mim é uma escola. E, novamente, eu agradeço a oportunidade de poder deixar eternizado aí o nosso papel mais importante, que é a paternidade. Uma honra. Maravilha. Obrigado, gente. E a você, obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro aqui, mais um episódio em breve do seu Consecast. Fique ligado nas nossas redes sociais. Até lá. Tchau, tchau.